Olá, amados, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Eu tenho pensado muito em uma passagem bíblica nessa semana. Pensei bastante, refleti bastante. Cheguei até a fazer alguns comentários sobre essa passagem e juntamente com essa passagem hoje na madrugada, no meu momento do meu devocional com Deus, no meu encontro secreto na madrugada com o Senhor, o Senhor me fez também entender um pouco mais sobre essa passagem. A passagem que eu estou me referindo, que eu quero compartilhar com vocês, está no livro de João, no capítulo 16, no versículo 33. Vou colocar os óculos porque eu não consigo ler de perto sem os meus óculos. Que nos diz assim a palavra do Senhor. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Essa é a palavra. E eu refletindo sobre essa palavra ao longo dessa semana, né? E eu fiquei assim muito reflexiva e eu falei para o Senhor, Senhor, nós entendemos que vamos passar por aflições, né? Porque a sua palavra está nos dizendo que nós vamos passar por aflições. Nós não vamos viver em aflições. Porém, parece que tem irmãos que eles não passam por aflição. Ele vive constantemente em aflição. E eu não consigo entender que todas as vezes que você conversa com a pessoa só está passando por prova, só está passando por luto, está passando por aflição, quando vivendo, na verdade, não é nem passando, porque se é uma coisa que dura 1 ano, 2, 3, 4, 5 e a pessoa ora, a pessoa jejua, a pessoa faz, a pessoa desfaz, aquela coisa, e tá sempre nesse nível de dificuldade, tá sempre nesse nível, nossa, tá um ventinho tão bom aqui, esse nível de luta, né? E eu falei, mas por que, Senhor? E aí o Espírito Santo foi me ministrando algumas situações que passar em dificuldades, passar por aflições é uma coisa, viver de aflição é outra totalmente diferente. Então aqui nós já precisamos discernir que há momentos na nossa vida, na nossa jornada, na nossa trajetória, que passamos sim por dificuldades, porque o próprio Jesus, né? Jesus não caiu aqui na terra pronto. Ele não veio para o mundo pronto. Não. Jesus, ele veio, já passou por dificuldade, já passou por aflição até para nascer. Ele não tinha nem lugar para nascer. Então, assim, ele passou por todos os processos que eu passo, por todos os processos que você pode estar passando também. Jesus, ele passou. Jesus, ele cresceu, ele teve adolescência, ele teve infância, ele teve juventude, ele teve a fase adulta dele, né? Ele passou pelas dificuldades, ele passou pelas dores, ele passou por medos, ele passou por muitas coisas. Então, tudo que nós passamos hoje, Jesus, ele pode falar com propriedade porque primeiro ele passou. Mas ele disse, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, assim, o que Jesus está nos dizendo? Quando ele diz que vamos passar, ao contrário do que vamos passar, ele também deixa bem claro, mas isso tem dia, isso tem hora para terminar na sua vida. Isso tem um momento para começar e tem um momento também para finalizar em sua vida. Esse mas, ele está dizendo que, mas você não vai viver de aflição. Mas você não tem que ficar toda a semana inteira passando por aflição. Você não tem que ficar o mês inteiro passando por aflição. Você não tem que ficar o ano inteiro vivendo os mesmos problemas, as mesmas situações, as mesmas questões e não resolvendo nada. Você vai passar. Passou, vai passar. Você vai passar. Então nós precisamos primeiramente entender que passar por aflição é uma coisa. Viver em aflição todo o tempo é outra, amados, é totalmente diferente. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que aqui a mulher do fluxo de sangue, ela passou
um período, por uma enfermidade, por um período muito longo. Foram 12 anos da sua vida. Ela passou por uma aflição. Isso foi uma aflição prolongada na vida dessa mulher, porque durou 12 anos. Então, assim, foi uma aflição bem extensa, foi uma aflição que não foi de um dia. E essa aflição que essa mulher passou tirou ela do convívio da família, do convívio da sociedade. Essa mulher, ela não podia se aproximar de ninguém, ela não podia se relacionar com ninguém, ela não podia ter contato com o esposo, ela não podia ter contato com os filhos, ela teve que se isolar da sociedade. Então, foi um período que ela passou de aflição terrivelmente extenso, grande, prolongado que essa mulher viveu. E temos também várias passagens na Bíblia de pessoas que passaram sim por aflições, né? Mas passar por aflições, amados, é necessário, porque para que aconteça um milagre, para que você receba aquilo que Deus está te preparando para receber, primeiro você precisa passar pela aflição. Então, aquela mulher, ela viveu um milagre sobrenatural apenas dela tocar na orla das vestes de Jesus. Ela foi curada. 12 anos, gastando todo o seu dinheiro, gastando tudo que tinha, investindo em todo tipo de curandeiro, de medicamentos, de ervas, de tudo, investindo tudo que tinha durante 12 anos. Ela ficou passando essa aflição, mas no momento quando ela se posicionou e tocou simplesmente na orla da veste de Jesus, essa mulher, ela recebeu um milagre sobrenatural. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que para viver o sobrenatural de Deus, a aflição é um terreno fértil. A aflição é um terreno perfeito para que o Senhor possa manifestar a glória dele. Então, passar por aflição não é ruim. É ruim quando, no caso dessa mulher, que foram 12 anos sofrendo. Mas quando nós estamos passando pela aflição, nós não compreendemos, nós não entendemos, nós muitas vezes murmuramos, nós sofremos além do que tem que se sofrer, porque nós já crescemos com essa cultura de que viemos ao mundo para sofrer. Principalmente nós mulheres, viemos ao mundo para sofrer, viemos ao mundo para padecer. Já nascemos com isso meio que taxado em nós. Mulher só veio ao mundo para sofrer, mulher só veio ao mundo para pagar preço, mulher só sofre. Então, isso já está meio que dentro de nós. Então, tudo que acontece gira em torno de sofrimento. Tudo que acontece gira em torno de aflição, gira em torno de dor, gira em torno de angústia, né? Em torno de desespero das nossas vidas. E quando a gente entende que o passar pela aflição é um preparo do Senhor para as nossas vidas, quando nós estamos passando por essa aflição, tudo se torna mais fácil. Se torna mais fácil de suportarmos. Por isso que nós precisamos, hoje, na minha reflexão, na viração da madrugada, a meditação que o Senhor me deu foi sobre discernimento. Nós temos discernimento para entender o que nós estamos passando quando é Deus, quando não é Deus. Nós temos discernimento para entender quando um profeta fala pela boca de Deus, quando ele fala pela boca do diabo. E a minha reflexão hoje da madrugada, que eu compartilhei com vocês no grupo, foi justamente sobre isso, discernimento. Porque quando Jesus, olha só que coisa hilária, que coisa maravilhosa. Quando Jesus, ele estava no barco com seus discípulos, dormindo, Jesus dormia, aí começou uma grande tempestade do lado de fora do barco e os discípulos de Jesus foram tomar uma água. E ali os discípulos de Jesus entraram em pânico. O mundo desabando lá fora e Jesus dormindo aqui dentro do barco. Mais ou menos assim, né? A tempestade balançando, chacoalhando, leva para lá, leva para cá e cai dentro do barco. E Jesus no travesseiro, dormindo.
dormindo. Jesus estava dormindo, descansando. E aí então Jesus, quando ele desperta do sono, ele fala da fé, da pequena fé daqueles discípulos, né? E então Jesus, ele repreende aquela tempestade. E o que eu quero falar para vocês é que tem tempestades que nós estamos repreendendo, que são Deus que está promovendo. E tem tempestade que nós estamos repreendendo que não vem de Deus. Se Jesus, ele repreendeu essa tempestade, é porque com toda certeza ele sabia que essa tempestade não vinha do pai dele. Essa tempestade não vinha do Senhor. Então ele está repreendendo porque ele não vai repreender algo que Deus está causando. Ele repreendeu porque ele sabia que não era Deus que estava causando toda aquela tempestade dentro daquele barco. E nós precisamos ter esse discernimento para sabermos o momento que nós temos que repreender algo que é de Deus e às vezes algo que nós estamos passando que Deus está promovendo, que Deus está fazendo, que Deus está permitindo. E às vezes nós estamos repreendendo a coisa errada. Sabe quando Deus, ele quer te forjar, quer me forjar, quer lapidar o nosso caráter? Aí vem as lutas, vem as adversidades, vem as perseguições, vem as tempestades, vem os medos, vem as angústias, vem as incertezas. É Deus, porque Deus está nos preparando. Aí então nós começamos a repreender. É o diabo. É o diabo. Irmã, tô passando por uma luta, o diabo tá furioso, porque o diabo isso, porque o diabo aquilo. E sabe que uma coisa, amados, que eu tava conversando com Deus essa semana, eu falei assim, Senhor, eu acho que nós, os teus filhos, nós damos muito empoderamento pro diabo, sabe? Nós damos muita credibilidade pro diabo, nós damos muito poder pro diabo, porque tudo é o diabo. Tudo é o diabo. E aí eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, assim, que testemunho que essas pessoas que só vivem na luta, que só vivem na peleja, que só chora, que só vive com enfermidade, que só vive com problemas, e tudo para ela é o diabo que tá furioso, é o diabo que tá se levantando. Que testemunho de cristão essa pessoa está dando dentro da casa dela, para aqueles que não te conhecem? Que testemunho essa pessoa está dando dentro do trabalho dela para aqueles que não te conhecem? Que testemunho essa pessoa pode estar dando na escola para aqueles que não te conhecem? E que testemunho essa pessoa está dando para a própria igreja, né? Porque assim, tudo é o diabo. Então eu falei para Deus, eu falei, Senhor, às vezes eu tenho uma sensação que parece que tem pessoas que se relacionam mais com as aflições e com o diabo do que propriamente com o Senhor. Olha quem tá ali atrás, pentelhando. E mais do que com o próprio Senhor. Então, amados, nós precisamos entender quando é Deus e quando realmente não é Deus, sabe? Quando Deus está nos permitindo passar pela aflição, porque Ele está nos preparando para algo extraordinário, para algo glorioso, para algo lindo, para algo sobrenatural e para algo poderosamente poderoso. E tem também, amados, aquelas adversidades que nós passamos, aquelas tempestades, aquelas lutas que nós passamos, que nós mesmos causamos essas situações. Que a nossa falta de discernimento, a nossa falta de sabedoria, a nossa falta de ponderação, a nossa falta de controle é que causou essa tempestade, essa adversidade. E tem coisas que nós causamos que Deus, Ele não vai se mover para resolver. Ele não vai. Ele não vai fazer absolutamente nada para resolver. Eu tenho que resolver e você precisa resolver. Por isso nós precisamos ter o discernimento na aflição. Nós precisamos ter a sabedoria na aflição. Nós precisamos ter o direcionamento do Senhor na aflição para entendermos o que nós estamos passando, em nome de Jesus. Exemplo disso, amados, nós temos Sansão, né? Sansão, quando Deus deu a ordem para que ele não se relacionasse com esse tipo de mulher, que ele fosse separado totalmente como nazireu, com voto nazireu para o Senhor. E ali Sansão, ele se relaciona com Dalila. Sansão, ele vai descansar num colo errado, né?
quando a ordem, quando a direção para ele era para que não se envolvesse, né, com esse tipo de mulher. E ali ele teve várias oportunidades para se safar daquela situação. Dali ela falava assim, um exemplo, vai ficar bem simplesão. Sansão, de onde vinha a sua força? Ah, a minha força vem, vamos dizer, da minha camisa. Aí ele deitava no colo dela, dormia, ela ia lá e cortava a camisa dele. Outra semana, Sansão, de onde a sua força vem? Ah, minha força vem do meu chinelo. Ela ia lá, cortava o chinelo dele, sabe? Ele viu os riscos que ele estava correndo. Ele sabia que ele estava em perigo, que ele não podia estar naquele colo. Ele sabia da situação que ele estava entrando. E ele brincou com o perigo. Ele brincou, ele vacilou, ele estava no colo errado. Ele estava se relacionando com a pessoa errada. Até que, por fim, Sansão, de onde vinha a sua força? Meu cabelo. Corta o cabelo do camarada. Acabou com a força dele. Quer dizer, ele não procurou? Não passou por tantas aflições, depois foi zombado, foi usado por Deus no final, teve uma morte feia no final da sua jornada, no final da sua história. Por quê? Porque brincou com aquilo que é santo, sabe? Brincou com fogo. Davi, a mesma coisa. Davi, quando os reis estavam indo tudo para a guerra, todo mundo guerrear, o que Davi faz? Tô cansado, vou ficar em casa, vou descansar um bocadinho. E Davi fica em casa, na guerra. Quando era para ele estar na batalha, quando era para ele estar no campo de guerra, ele decide então ficar em casa, sabe? E quando Davi, ele fica ali na guerra, que ele fica em casa, que ele não vai para a guerra, que ele vai para sua sacada, tomar um ar fresco, se refrescar, ele então se depara com Batseba, tomando banho. Então, amados, tem aflições que nós passamos porque nós estamos fazendo, para nós estarmos em um ambiente e nós escolhemos estar em outro. É o momento de marcharmos e nós estamos querendo descansar. Um outro exemplo, como eu já falei aqui, de Jesus dormindo no barco, Jesus na tempestade. Naquele momento que Jesus estava dormindo no barco, no momento de uma tempestade, o que os discípulos de Jesus tinham que fazer? Jesus está no barco, dormindo tranquilo, descansando, vamos descansar, vamos dormir. Não é momento de tempestade, não é momento para a gente se preocupar, para a gente se afligir. Não é, é momento para descansarmos. Porém, quando Jesus dormiu, eles enfrentaram a tempestade. Por quê? Porque não entenderam que aquele era um momento de descanso, não era um momento de luta, não era um momento de peleja, não era um momento de batalha, não era um momento de guerra, não era um momento de aflição. Não era. Aí, lá no Getsemane, quando Jesus vai para o Getsemane orar, que Jesus está em agonia orando, eles pedem para que os seus discípulos fiquem de vigília com ele orando, porque ele está profundamente angustiado, que a alma dele está profundamente abatida. E ele pede para os seus discípulos: orem comigo, fiquem acordados na peleja comigo, porque eu estou passando um momento de aflição muito difícil. Eu preciso de vocês comigo nesse momento. O que os discípulos fazem? Dormem. Vão dormir. Aí Jesus vai lá, ora, geme, chora, a alma dele em profunda angústia. Jesus volta, fala com os discípulos: poxa vida, mas nenhuma hora vocês conseguem vigiar, mas nenhuma hora vocês conseguem orar comigo. É momento de guerra. O que está por vir aí para mim é muito sério, é muito forte. Eu sei o que eu vou ter que passar e eu tô sofrendo por isso. Eu preciso que vocês orem junto comigo, que vocês intercedam, que vocês rogam ao Pai, para que eu tenha força para passar pela aflição que eu vou ter que passar, porque eu já estou aflito. E eles dormiam. Então, amados, nós precisamos entender o momento de estarmos verdadeiramente aflitos
olhar para a situação e achar que é uma grande coisa, e de repente você olhar para a situação e falar, mas eu tenho bom ânimo, porque Jesus passou por aflição, ele venceu o mundo. Então ele está dizendo, se ele venceu o mundo, e ele está dizendo, eu te dou paz, passe em paz pela aflição. Não passe pela aflição com tanta angústia, com tanto desespero, com tanto afoitamento, com tanto empoderamento do diabo, falando que é o diabo, que é o diabo, que é o diabo, que o diabo está furioso. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Que o diabo tá furioso, que é o diabo que tá fazendo. Não, passe em paz. Porque eu venci o mundo. E eu venci o mundo para que vocês tenham paz em meio às aflições. Para que vocês tenham paz em meio às situações difíceis da vida. Porque eu tô dizendo, vocês vão passar. Mas tenha bom ânimo. Eu dou para vocês uma paz que o mundo não pode receber. Eu dou para vocês uma paz que o mundo nunca vai ter, nunca vai sentir. As pessoas vão olhar para vocês e vão falar, peraí, esse camarada tá passando por tudo isso e tá assim? Não tá atribuindo ao diabo? Tá em paz? Eu quero conhecer esse Deus, essa pessoa. A pessoa está passando por tudo isso, em nenhum momento está murmurando, está blasfemando, está dizendo que o inimigo está furioso, que o inimigo está pegando, que o inimigo está saracoteando. Não, está em paz. Eu vou contar rapidamente uma aflição que eu passei. Eu por muito tempo eu sentia muitas dores aqui no meu ombro esquerdo. Mas dores assim insuportáveis que eu não conseguia, nem com a alça do sutiã, eu não estava conseguindo pentear o cabelo. Se eu precisasse escovar o dente com a mão esquerda, eu não conseguia. Mas uma dor, amados, uma dor, eu não conseguia mais deitar desse lado. Às vezes até a roupa, dependendo da roupa que tivesse aqui em cima, eram muitas dores que eu sentia, muitas dores. E eu não tenho convênio. E então, eu marquei com um ortopedista particular, passei na consulta e ele me pediu uma tomografia. Eu tava com essa dor aqui e na perna esquerda eu tinha um tipo de formigamento que eu também não conseguia deitar do meu lado esquerdo, de tanta dor mesmo que eu sentia. E aí eu fui no ortopedista e ele me pediu da perna um exame que se chama eletroneuromiografia. E do braço, ele me pediu uma tomografia. Então, eu falei assim, senhor, eu já fiz esse exame de eletroneuromiografia muitos anos atrás, quando eu tinha bursite, né? Então, nesse braço direito, no ombro direito, quando eu trabalhava no banco, eu peguei bursite, tendinite, epicondilite, tenossinovite. Acabou. E aí eu falei para Deus, eu falei, senhor, esse exame ele dói tanto, ele é tão desconfortável, esse eletroneuromiografia na perna, e é caro, né? E então eu vou fazer por enquanto a tomografia do braço esquerdo, do ombro esquerdo. E aí eu fiz a tomografia, peguei o resultado da minha tomografia, levei para o ortopedista e para minha surpresa ele falou assim, Rosângela, nós temos 4 tendões aqui e você rompeu 2 dos seus tendões e os outros 2 que eles estão assim, ó, são ligados, porém eles estão assim, ó, esticados, até o ponto que vai fazer assim, ó, vai arrebentar igual os outros 2 que se moveu. Eu não vou fazer nada, porque é uma coisa muito urgente. Então, eu já vou te dar um encaminhamento para você fazer a cirurgia do ombro esquerdo. Vou te dar uma guia para você se afastar pelo INSS, porque eu tenho a minha empresa, para você se afastar pelo INSS, né? E vou te dar uma guia para que até a sua cirurgia saia, você possa fazer fisioterapia. E eu falei assim, tá, mas eu não tenho convênio. Quanto tempo que eu vou ter que esperar para conseguir uma vaga para fazer essa cirurgia? Ele falou, provavelmente muito tempo. Por isso que eu vou te dar guia para você fazer a fisioterapia e se afastar das suas atividades totalmente. Você não pode fazer mais nada. Você tem que ficar de repouso absoluto com esse seu braço esquerdo.
E, e ele falou assim, se você quiser fazer particular na cirurgia, ela fica em torno de 30 a 50 mil reais para ser feita, que eu não tinha na época para fazer. E aí eu fui para casa, aflita, porque foi uma aflição muito grande. Eu falei, meu Deus, eu tô com tanta dor, eu vou ter que ficar quanto tempo mais com essa dor no meu ombro, né? Vou sofrer mais quanto tempo? E a perna, que eu nem fiz ainda a eletroneurografia da perna. E aí, amados, fiquei muito triste, muito para baixo mesmo. E eu fui fazer o que eu sei fazer. Eu fui fazer aquilo que Jesus nos ensina, orar. E eu orei, e eu falei assim, Jesus, eu creio que o seu poder de 2000 anos atrás, quando o Senhor curou aquela mulher do fluxo de sangue, quando o Senhor curou cego, leprosos, coxos, né? Quando o Senhor me curou, porque eu vivi um outro milagre de cura, eu passei por uma outra aflição também, e Ele me curou, o Senhor é o mesmo para me curar. Então, assim, aí eu coloquei a minha mão aqui e eu falei assim, não é a minha mão que tá me tocando, são as tuas mãos. E eu profetizo, eu declaro que no nome de Jesus, eu estou recebendo não 2, mas 4 tendões novos, 4 tendões restaurados, porque Jesus, o meu médico, está me fazendo uma cirurgia agora. E eu creio que eu vou dormir, eu não vou ter mais dores, eu não vou sentir mais nada, eu vou voltar a ter uma vida normal, eu vou voltar a fazer a tomografia e vai estar, tomografia não, ressonância magnética, foi isso, foi uma ressonância magnética, aquela que você entra naquela caixa branca. E eu falei, eu vou voltar, vou fazer a ressonância magnética e não vai ter mais nada no meu braço, para tua honra e para tua glória. E aí, dormi, acordei, pintei o cabelo, me troquei normal e não percebi. Tive meu dia normal, trabalhei normal, fui trabalhar normal e voltei para casa e pintei cabelo e fazendo tudo normal. E não tinha me dado conta que eu não estava mais com nenhum tipo de dor. Então, amados, eu fui curada. Porque Jesus, ele disse, tereis aflições. Eu tive uma aflição, mas tem de bom ânimo. Eu tive bom ânimo na minha aflição. Eu busquei aquele que tem o poder de reverter todo e qualquer laudo humano da medicina. Jesus tem esse poder. Tem outros milagres, que eu tenho muita coisa para contar de milagre, de cura, que eu recebi diagnóstico, eu orava e Jesus me curava. E eu fui curada, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Quando eu voltei lá no ortopedista, que eu falei para ele, me pede uma guia de novo de ressonância magnética para eu fazer, porque eu tô curada, mas eu preciso mostrar pro Senhor que eu tô curada, porque eu não vou fazer cirurgia. E ele me deu a guia, eu fiz, e realmente eu estava curada, em nome de Jesus. Então, amados, em nome de Jesus, diante da aflição, tenha paz, tenha de bom ânimo, porque você está passando pela aflição, passando. Ela não é para vir na sua vida e permanecer instalada na sua vida. É só para você passar por ela, em nome de Jesus. Passar por ela tendo bom ânimo e praticando tudo aquilo que Jesus nos ensinou nos momentos que ele estava vivendo aflições e perseguições. Jesus foi orar. Jesus foi buscar ao Pai. Jesus foi buscar ajuda no único que poderia socorrê-lo, o Deus Pai Todo-Poderoso. Então, se você está passando por uma aflição, para de ficar atribuindo tudo ao diabo, sabe? Olha para a sua vida, olha para você, verifica se o que você está passando, se não é você que está causando tudo isso em você mesmo. Porque tem muitas pessoas que passam por aflições por aqui, ó. Tem muita coisa na alma, tem muita coisa no emocional que não está resolvida. Pessoas que, eu falo, amados, que eu não tenho feridas, eu tenho cicatrizes. Porque as minhas feridas Deus curou. As minhas feridas, Jesus, ele deitou o mertiolate do céu e me curou, porque eu deixei ele me curar. Então, tem muitas pessoas que têm muitas feridas, que estão passando por aflições, porque não se deixam ser tratadas, porque não se deixam ser curadas. Tem muitas pessoas que estão passando por aflições, porque estão atribuindo tudo a Satanás, quando não é Satanás.
porque não está discernindo o tratamento de Deus na sua vida. E tem pessoas que estão passando por tribulações e por aflições porque está no lugar errado, no momento errado, no tempo errado, fazendo a oração errada. Se é para descansar, descanse. Se é para dormir, durma. Se é para orar, ore. Se é para ir para a guerra, pelejar, para a batalha, vá. Então, discina esse tempo, discina essa primavera, discina essa estação que você está vivendo, em nome de Jesus. Que você seja poderosamente abençoado, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.